Bom dia! Mais um momento nós vamos passar orando ao nosso Deus, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor para continuarmos. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um momento, Senhor Deus, que podemos estar na Tua presença. Pedimos a Tua bênção sobre este dia, sobre o nosso fim de semana. Pedimos a Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu amparo sobre a parte da manhã, da tarde e da noite. Que o Senhor Deus possa estar conosco nas nossas atividades, que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, que a Tua graça possa estar sobre nós, nos livrando e nos protegendo de todo mal. Abençoe, Senhor, aqueles que estão em tratamento médico, abençoe os professores, abençoe os alunos, estenda as Tuas mãos, Senhor, para que a vida nossa, Senhor, corra tudo para a honra e glória do Teu nome. Pedimos ao Senhor a força, a graça, venha abençoar a vida financeira dos Teus filhos, venha abençoar a vida, Senhor, espiritual dos Teus filhos, venha, Senhor, abençoar a vida emocional de cada um, cuidando de nós. Nós somos dependentes de Ti, sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. Estenda as Tuas mãos neste momento e venha falar conosco através da Sua palavra, nos direcionando, nos guiando, ó Deus, ao caminho da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 43. A seguir, nós vamos continuar falando acerca dos milagres de Jesus na visão de João. Diz o texto sagrado: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe tinha dito e foi. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhes anunciaram, dizendo: Teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. O segundo milagre de Jesus registrado no Evangelho de João é este. O próprio texto descreve isto. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Esse trecho da palavra de Deus mostra para nós novamente a fé de um homem e como que o Senhor Jesus utiliza a fé para operar o milagre. Nós entendemos que o Senhor Jesus não precisa que ninguém venha crer para realizar alguma coisa, porque Ele pode fazer do nada o tudo. Mas quando se diz acerca da vida pessoal, da vida particular
e quando está mais ainda ligado à questão de providência e necessidade, nós vemos o Senhor Jesus requerendo algo que é a fé, o posicionamento de crer, de acreditar, de esperar. O texto diz que o Senhor Jesus, ele parte da região da onde ele está e ele vai para a Galileia. O motivo que o Senhor Jesus faz isto é para que o evangelho começasse a ser propagado, começasse a ser expandido cada vez mais. No versículo 45 diz que os galileus o receberam. Por que o recebeu? Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém no dia da festa, porque eles tinham ido à festa. Diz o versículo 46 que o Senhor Jesus, então, ele vai voltar para Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava então enfermo em Cafarnaum. Então veja que o Senhor Jesus, ele está do versículo 43 até o versículo 46, se movimentando nas terras de Israel para o evangelho ser expandido, aumentar. Nisto, o Senhor Jesus está sendo conhecido. O versículo 45 diz que os galileus já tinham entendido quem era Jesus por causa dos feitos que ele tinha realizado. O versículo 47, então, vai dizer que aquele homem roga a Jesus pelo seu filho que está prestes a morrer, e ele pede para que Jesus descesse ali para a casa dele e curasse o seu filho. Jesus então vai dizer uma palavra muito interessante no versículo 48, que diz: então disse-lhe Jesus, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus, ele dá uma repreensão a este homem, dizendo: se você não visse o milagre, ou se você não visse o sinal, você não iria crer em mim. Diz então a palavra de Deus que o oficial suplicou mais uma vez, dizendo: desça antes que o meu filho morra. E Jesus provou a fé daquele homem neste exato momento. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe tinha dito e foi-se. Olha que coisa impressionante isso aqui. Um versículo anterior, 48, Jesus diz: se você não ver sinal e não ver milagres, você não vai crer. Então o homem roga mais uma vez, dizendo: Jesus, desce depressa para solucionar o problema do meu filho. E então Jesus manda só ele ir embora. E Jesus então trabalha a fé dele. Por quê? Porque o homem não tem nenhum contato com o filho. Não tinha um WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha ligação. Ele apenas creu na palavra de Jesus literalmente, crendo que ele voltaria e o seu filho estaria são. Jesus diz para ele: pode ir embora, porque deu certo. Olha a fé deste homem ao ponto de crer e retornar. Diz o texto que não é só o homem. O versículo 53 vai dizer: entendeu, pois, o pai que era a mesma hora em que Jesus lhe tinha dito: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então possivelmente tinha alguns familiares com ele na hora em que Jesus disse aquela palavra: o teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Uma crença conjunta, uma fé de união, e eles começaram a se dirigir indo embora. E à medida que foram embora, alguns servos deles chegaram anunciando: o teu filho vive. E ele então pergunta: que horas isso aconteceu? E eles disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. E ele entendeu que era a mesma hora que o Senhor Jesus disse: vai, porque o teu filho
vive. Esse trecho mostra para nós esta operação de Jesus na vida deste homem e na vida deste menino. E o Senhor Jesus provou a fé deste rapaz, deste homem, deste oficial do rei, ao mandá-lo ir embora sem uma prova, sem nada para palpar, sem nada para ter em mãos. Diante desse texto, nós conseguimos tirar 3 lições práticas para as nossas vidas. Antes, eu quero pedir para você já deixar o seu joinha, o seu comentário, para nos ajudar na divulgação da palavra de Deus. O texto apresenta a primeira lição para nós, mostrando a ação de Jesus Cristo como a pessoa do milagre. Ele realiza milagres. O versículo de número 45, o versículo de número 48 e também o versículo de número 52 vai mostrar a ação de Jesus em realizar milagres. Jesus é especialista em realizar milagres, isto é, o Senhor Jesus, ele pode operar inúmeras coisas do modo em que quiser, como ele desejar, porque ele é o Deus do milagre. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele aviva, ele restaura, ele muda a sorte, ele muda a situação, ele faz da água virar vinho, ele traz essa transformação completa. O Senhor Jesus é o Deus do milagre. Esse trecho da palavra de Deus mostra para nós isso. Por quê? Porque no versículo 45 vai dizer que os galileus viram todas as coisas que fizera em Jerusalém. O Senhor Jesus já estava realizando muitas coisas, e então a multidão estava crendo nele pelo fato de ver ele operar grandes coisas. O próprio escritor de João, lá no final deste evangelho, vai dizer que todos os feitos de Jesus não podem ser registrados em livros. Ou seja, por que não pode? Porque os feitos de Jesus ultrapassam os limites e não tem livros que iria comportar todos os feitos realizados de Jesus. O Senhor Jesus operou de forma poderosa, porque ele é o Deus do milagre, ele é o dono do milagre, ele realiza e opera milagre, e assim nós cremos. Um Deus que abençoa a humanidade, um Deus que veio trazer restauração para a humanidade. Lembrando que todos os milagres de Jesus feitos aqui nos evangelhos é para mostrar para nós o que vai ser quando o Senhor Jesus reinar nessa terra perpetuamente, eternamente. Haverá paz, tranquilidade, restauração completa. Estes milagres são apenas sombras daquilo que vai acontecer na humanidade. O Senhor Jesus vai restaurar os cegos, vai restaurar a saúde física, vai restaurar a saúde emocional, vai restaurar a saúde espiritual de todos, não apenas por um momento, mas eternamente estabelecido este milagre, esta redenção. A segunda lição que nós encontramos aqui nesse texto é justamente o fato da crença, do homem crer. O Senhor Jesus, ele só dá uma palavra, e ele então creu na palavra, ele creu naquilo que Jesus falou. Vai, o teu filho vive. Esta crença, este crer em Jesus fez todo sentido para ele. Por quê? Porque na lógica nós buscamos algo concreto, sólido, algo que possamos pegar e tocar para ter uma convicção de que aquilo vai dar certo. Mas este homem confiou na palavra de Jesus e ele foi embora
crendo que o Senhor Jesus foi ali, agiu na vida do seu filho. Foi lá na casa dele em palavras. A fé é algo que nós devemos trabalhar constantemente. Não podemos perder a fé das coisas da vida. Nós não podemos deixar a fé se desmantelar, perder, acabar-se dentro de nós. Devemos preocupar se estamos crendo de fato como devemos crer. Como que se crê? Se crê sem visão alguma, se crê sem perspectiva alguma, se crê sem algo sólido, se crê sem algo para segurar, se crê apenas esperando, porque a base da fé é isto. O firme fundamento das coisas que não se vê é a prova então das coisas que nós esperamos. Lembre disso, que a sua fé ela deve estar baseada neste fundamento, apenas a esperança, crer no impossível. E o Senhor Jesus, ele opera assim. A terceira lição que nós encontramos aqui está então registrado o versículo 54. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. O Senhor Jesus, ele operou este milagre, é o segundo milagre de Jesus. Jesus, ele vai operar inúmeros milagres. E ele operou este milagre justamente aqui na Galileia, ou com uma propriedade somente necessitada, a propriedade da fé. Veja que o Senhor Jesus, ele diz para o homem: eu não vou fazer sinais e milagres, então você não vai crer. E então o homem roga mais uma vez, e então Jesus deixa a palavra. Sabe o que é isto? O Senhor Jesus vai realizar o milagre apenas com a palavra dele. E esses milagres que iniciam agora no Evangelho de João vão apontar tempos de restauração futura. Diante desse texto, então, entendemos que o Senhor Jesus é o Deus do milagre. Nós entendemos que é necessário termos fé para crer em Jesus. E também entendemos que o Senhor Jesus, ele opera inúmeros milagres para manifestar a sua glória, o seu poder, a sua autoridade e a sua grandeza. O porquê dos milagres? Os milagres não são esmola. Os milagres de Jesus não são esmola. Não são coisas que ele dá de forma trivial. Não. Os milagres de Jesus são milagres para o cuidado do homem e da mulher que o teme ou que crer nele. Os milagres de Jesus é a sombra daquilo que vai ainda acontecer, uma restauração completa, uma restauração ampla. E isto já chega na vida daqueles que creem. Quem crê nestas coisas vai receber estas bênçãos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é o Deus do milagre. Assim cremos, assim pregamos, assim acreditamos até a vinda de Jesus. E você então pode se questionar e dizer: mas eu estou com tantos problemas, por que o Senhor Jesus não entra com milagre? E aqui eu deixo uma reflexão para você. O Senhor Jesus, ele entra em vários lugares com muitas pessoas enfermas. E o Senhor Jesus decide curar uma ou outra naquele lugar. O porquê disso? Primeiro, porque a autoridade é de Jesus. Ele faz como quer e do jeito que quer. Segundo, pode também ser uma questão de fé. E terceiro, pode ser também uma questão de propósito do próprio Deus para com a pessoa. Amanhã nós vamos entender isso um pouco mais a fundo, vendo o milagre do paralítico de Betesda. Por que o Senhor Jesus entrou em um lugar que tinha inúmeros enfermos, mas o Senhor Jesus curou apenas um? Nós vamos entender isso e nós vamos então chegar a esta visão, que a autoridade está nas mãos
de Jesus e nós apenas somos servos dele. Mas um fato é verdadeiro, que quando ele se manifestar entre a humanidade, ele não vai fazer acepção de pessoas que creem, ele vai restaurar todos nós, todos ele vai restaurar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado, pedimos que o Senhor venha estar conosco, nos auxiliando, nos guiando e nos dirigindo ao Teu caminho, Senhor. Abençoe nosso dia, seja com os Teus filhos, dê força, dê graça, dê sustentação. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a caminhar. Abençoe as nossas atividades. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Mais uma vez, deixo aqui a minha gratidão a todos vocês que estão curtindo e comentando. Que Deus recompense o esforço de cada um. Até o próximo vídeo, querendo Deus.